Olá, pessoas lindas! Trago mais um quadro tratado como apometria no Espaço Holístico Renata Cunha. Eu tenho trago essas informações para que as pessoas possam conhecer e entender como a prática acontece e entender também que nós não dispensamos tratamento médico, a gente complementa, potencializa, ajuda nos resultados. Essa cliente querida, ela buscou a apometria por incansável busca pelo tratamento de um quadro alérgico, aonde ela estava ali já apresentando puridos intensos e não tinha mais o que fazer. Foi, né, afastada da manipulação de certos medicamentos, de certas substâncias que poderiam estar desenvolvendo ali o problema alérgico. Também começou a utilizar medicamentos, muitos corticoides, e ainda assim ela se encontrava com aquele quadro de dermatite de contato. E o que está ocasionando isso? Já foi investigado, fez exames e nada justificava o quadro que ela estava apresentando. Então a cliente querida, ela é enfermeira e todo enfermeiro entende que nós não tratamos apenas o corpo físico, é preciso que a gente olhe além de. E a apometria é uma técnica que permite você olhar além de. Então, quando nós desdobramos essa cliente querida para entender o que aconteceu ali, foi observado que se tratava de um desencarnado. E esse desencarnado, ele contou a sua história, né, dizendo ser um profissional que teve uma queimadura intensa. E ele morreu dias depois, com muitas dores, ele sofreu muito com essa queimadura e já em estado ali de putrificação. Aquela queimadura para ele era real, mesmo ele entendendo que ele já estava desencarnado, ele sofria essas dores intensas. Então o trabalho da apometria, ele aconteceu tanto para doutrinar esse espírito, para limpar, para curar, para cicatrizar aquelas feridas e dar caminho no plano astral, para que ele pudesse ter ali o tratamento médico no plano astral com os médicos espirituais. Foi tratado também a cliente que buscou o tratamento com apometria para o seu processo alérgico. Uma vez dado caminho a esse ser que buscou por ressonância essa cliente, por ela ser enfermeira e trabalhava ali atendendo pessoas em sofrimento, ele passando, né, vamos dizer assim, ele acreditou que ela poderia ser um canal de cura para ele. E realmente ela foi um canal de cura. Porém, ela sentia na própria pele, no seu próprio corpo, as dores e também as manifestações ali na pele com a dermatite. E era incurável, porque não estava nela, não era dela, era algo do plano astral. Então, um pouco louco, né? Uma pessoa acreditar que isso seja capaz de acontecer, mas os relatos que nós temos, os nossos estudos de casos, inúmeros materiais, vêm mostrando que verdadeiramente isso é possível de acontecer. A apometria é uma técnica energética e espiritual que pode ser aplicada em centros holísticos. Aqui no Espaço Holístico Renata Cunha, a gente aplica a apometria com toda a segurança e também você encontra em casas religiosas. A diferença de um para o outro é a abordagem. A abordagem terapêutica no centro holístico, ela é de forma individual. O profissional, ele opera sozinho, né? Então ele dá o comando, ele desdobra, ele faz ali a visualização, ele utiliza a sua dupla vista para entender o que está acontecendo e também trazer os resultados. É baseado em muitas leis apométricas, leis naturais, leis, né, universais,
e técnicas para que a gente tenha resultado seguro. Então, trabalhamos também com suporte espiritual. Isso não significa que haja incorporação no espaço holístico. O terapeuta que tem, né, esse conhecimento, que trabalha com a espiritualidade, ele consegue, ele pode permitir que o espírito ali, né, se faça presente ali com... Eu faço muito isso através da manipulação ali do ectoplasma. Então eu consigo deixar que o espírito materialize para que ele me fale o que está acontecendo e a partir daí tomar ali as ações cabíveis. Então a gente trabalha com segurança, a gente trabalha no plano astral com os nossos mestres e mentores, e no espaço holístico Renata Cunha nós temos essa segurança porque por conta do conhecimento, por conta de desenvolvimento, por conta de estudos, né, que a gente faz e a gente consegue alcançar esse tratamento aí mais ostensivo. Isso não depende só do terapeuta, isso depende de conhecimento, isso depende de segurança, isso depende ali de responsabilidade. Então, qualquer pessoa pode se tornar um apômetra, qualquer pessoa pode oferecer a prática no seu lugar construído para isso, desde que tenha bastante conhecimento, estudo e segurança, porque se trata de obsessores, né? E obsessores, ele tem o mesmo cuidado que nós temos. Então, se eu estudo incansavelmente, estudo madrugada afora, esse obsessor não deve nem cochilar, né? Então, tudo que a gente pensa que sabe, ele sabe muito mais. Então, ele também acaba que nos ensina, né? Então, trabalhar com obsessão também é uma forma de buscar o conhecimento. E a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter segurança, confiança e responsabilidade. E após todo o tratamento feito com a cliente querida, ela encontrou ali a sua cura. O espírito encontrou o caminho de luz, foi encaminhado para o tratamento espiritual no hospital, no plano astral, que ele queria, era o que ele buscava, a intenção dele não era fazer nenhum mal para ela, porém acontecia por conta da ressonância ali, por conta mesmo da transferência ali energética, e essa cliente, ela sentia, ela viveu aquela história daquele cliente querido, enquanto ele só queria buscar recursos, mas não havia o conhecimento, porque ela não entendia o que estava acontecendo com ela, até que ela buscou ali ajuda espiritual. E esse espírito ele foi encaminhado, essa cliente recebeu o tratamento adequado no plano espiritual, também com os médicos espirituais, os socorristas do astral e todas as técnicas, né, aplicadas para que essas células também se regenerassem no tempo cabível. Então, a duração do tratamento dessa cliente querida foram 30 dias, ela teve 1 mês de cura e teve apenas um único atendimento com a apometria. No espaço holístico Renata Cunha, a gente acompanha o cliente, como eu falei, em 4 encontros. Então, a gente acompanha esse cliente em 30 dias, até mesmo para entender se ele está conseguindo, se ele está avançando, se ele está desistindo, um apoio, né? Vira um suporte. Essa é a forma aplicada aqui no espaço holístico Renata Cunha. E você pode também querer aplicar para você pode aprender isso. Lá no Hotmart tem lá o programa terapêutico de alta aplicação, você pode fazer para você. E também você pode pedir, né, esse tratamento para um ente querido que passa por algum sofrimento e não tem condições de buscar a sua cura. A gente respeita o livre-arbítrio, mas a gente também pode ajudar o outro a se curar. Se você achou que precisa de terapia energética e espiritual, esse é o seu momento. Agenda o seu horário.